Olá, sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber a notificação de novos vídeos, inscreva-se no canal, comente e compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas. A mensagem, a nossa reflexão de hoje, ela versa no versículo 34 e 35, traz no seu bojo um reclame a fazer missões, um reclame à obra missionária. João 4,34 diz assim: Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar sua obra. O verso 35: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede as terras, pois já branquejam, já estão brancas para a ceifa. Jesus estava se dirigindo aos seus discípulos, pois eles estavam preocupados com Jesus, porque eles notaram que Jesus não comia já há alguns dias, pois o labor da obra, o comprometimento de Jesus com a evangelização de aldeia em aldeia, curando pessoas enfermas, curando pessoas perturbadas por espíritos malignos, curando pessoas que necessitavam de uma cura não apenas no seu exterior, mas também no seu interior, a verdadeira cura da alma que Jesus realizava, a cura que ele disse: os sãos não precisa de médico, eu vim para os doentes. Então, a obra que Jesus realizava era uma obra por demais extensa, por demais cansativa e comprometedora, e não existia lugar no coração de Jesus, no sentimento de Jesus, para uma divagação de pensamento, para uma divagação de objetivo. Jesus estava focado no seu objetivo, que era levar o Evangelho, tornar o Evangelho conhecido em todas as aldeias da Galileia. Jesus começa o seu Evangelho pela Galileia, e onde foi chamado o grande ministério galileu. Mas eu quero falar a respeito da preocupação dos discípulos. A preocupação dos discípulos é uma preocupação premente a todo humano, a todo aquele que muitas vezes começa a servir o Senhor Jesus Cristo, mas aí ele é sufocado pelas preocupações do dia a dia, preocupados pela necessidade de comer, de beber, preocupados por necessidade de moradia, e assim sucessivamente. Mas Jesus, ele estava tão focado no seu objetivo, que os discípulos notou que já havia alguns dias que Jesus não comia. E eles aí foram na cidade buscar alimento. Quando eles retornam, Jesus estava ali evangelizando uma mulher samaritana, e eles preocupados: mestre, come, Jesus disse, uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Jesus estava se referindo à obra de evangelização, a obra que estava dentro do propósito de Deus, dentro do seu propósito redentivo, que era formar pessoas, que era formar cópias, que era formar pequenos cristos, para que a obra não se perdesse ao longo do tempo e ela prosseguisse, como ele ensinou, conforme ele passou para os seus discípulos, a verdadeira doutrina, né? A verdadeira doutrina foi a doutrina que Jesus ensinou. A verdadeira doutrina está lá em Atos capítulo 2, 42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, em toda a alma havia temor, o temor de Deus é a verdadeira doutrina dos apóstolos. Aí tem pessoas que às vezes acham que doutrina é aqueles velhos ranços que nós conhecemos de doutrinas de homem, de doutrina de religioso, doutrinas que provêm da religiosidade. Quero dizer que religiosidade, ela produz religiosos. O Evangelho de Jesus Cristo gera cristão autêntico. E essa era a preocupação de Jesus, gerar cristãos autênticos e deixar nesta terra, porque há uma necessidade daqueles que andaram com Cristo, daqueles que servem ao Senhor, fazer exatamente como Jesus ordenou que fosse feito. E aí, eles ali, olhando para a vegetação, olhando para a plantação, olhando para o trigo, o milho,
tudo aquilo que era plantado, e disse: olha, ainda falta quatro meses para a ceifa. Enquanto ele estava pensando no mundo material, enquanto eles observavam a natureza, Jesus os chamava a atenção e os puxava para um outro lado, que era ver a necessidade de pregar o Evangelho, ver a necessidade, é uma necessidade que urge no mundo em que nós vivemos, não apenas no mundo daquela época, das pessoas conhecerem Jesus, das pessoas conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo, não um Evangelho cheio de ranço, não um Evangelho misto com doutrinas de homens, de religiosos, não um simulacro de Evangelho, onde muitos apenas se locupletam desse Evangelho, entre aspas, que eles pregam, mas o Evangelho que Jesus ordenou que fosse pregado, o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho que faz de um pecador empedernido em um verdadeiro cidadão dos céus, um Evangelho que aponte para Jesus, a quem pertence toda a glória, toda a honra, todo o louvor, e não para homens, mas para Jesus. E aí Jesus diz: olha, vocês estão achando que ainda falta muito tempo? Quanta gente nos nossos dias acha que a necessidade que tem de pregar o Evangelho, não são poucos os que confundem a necessidade de pregar o Evangelho com a volta de Jesus. Olha, você precisa aceitar Jesus, olha, Jesus está voltando, até porque esse termo Jesus está voltando, isso não se encaixa dentro do bojo teológico, porque voltando, nós vimos que o verbo está na ação contínua, e a volta de Jesus não é uma ação contínua, espaçada, como se Jesus tivesse vindo de uns céus onde tem uma escada, ou seja, ele começou a descer essa grande escada e continua descendo, e as pessoas dizem: olha, você precisa aceitar o Evangelho, você precisa aceitar Jesus, porque Jesus está voltando. Não, isso não está dentro dos termos teológicos. Em nenhuma teologia você encontra esse termo Jesus está voltando, porque Jesus voltará. Jesus voltará e arrebatará a sua igreja, arrebatará os seus, arrebatará os lavados e remidos no seu próprio sangue. E aí Jesus fala para eles a respeito de que não havia tempo para descanso, de que não havia tempo para divagar nos seus pensamentos, nas suas atividades, nos seus propósitos, e sim apenas se concentrar na pregação do Evangelho, de levar homens a conhecer a Jesus, de levar pessoas na face da terra a ter um encontro verdadeiro com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho. Logo, se essa pregação do Evangelho não é uma pregação fiel ao que Jesus ordenou, jamais vai levar o pecador ao arrependimento de pecado, a uma experiência com Deus, a conhecer o Deus que enviou Jesus, mas sim religiosos, fanáticos, quem sabe sectaristas religiosos, mas muito menos a cristão, a filho de Deus, muito menos a discípulo de Jesus Cristo, a pessoas que verdadeiramente conhecem, sabem qual é a sua posição no reino de Deus, pessoas que estão dispostas a caminhar ao cadafalso, pessoas que estão dispostas a subir no patíbulo pela sua fé, pela sua convicção, pela sua profissão de fé em Jesus Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Cristo de Deus. É desse Jesus que o mundo apresenta. A necessidade que o mundo tem de se voltar para Jesus, a necessidade que toda a humanidade tem de se voltar para Deus, de se voltar para Jesus, não é porque o mundo está em guerra, não é porque o mundo se assemelha a um caldeirão fervendo, a qualquer momento estourar, sujeito a qualquer momento estourar uma greve de proporções mundiais, não! Mas é porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É porque lá no livro do Gênesis, quando Deus instrui ao homem, ao primeiro casal, Deus diz: olha, de toda a árvore dos jardins comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que daquele fruto comer, certamente morrerás. Foi isso que Deus ordenou.
E o homem foi lá e comeu do fruto. Aí o que acontece? Aí entrou a morte no mundo. A morte entrou no mundo cavalgando no cavalo da rebelião do homem contra Deus. Ou seja, fazendo aquilo que Deus ordenou que não era para fazer. Então a necessidade maior da humanidade não é porque Jesus está voltando, não é por causa do fogo do inferno, não é por causa de ausência de paz, mas é porque o homem é pecador, e como pecador pesa sobre ele a condenação eterna, e a condenação eterna é um caminho sem volta, ou seja, não há como voltar, não tem como desfazer, não tem como retroceder, porque haverá sim um juízo final, que a Bíblia chama de grande trono branco. E todo aquele que rejeitar Jesus hoje, todo aquele que rejeitar Jesus no tempo da graça, Jesus como o advogado, um dia terá que o encarar, não como advogado, não como defensor, mas como juiz. E a Bíblia diz que o juízo é sem misericórdia. Não haverá compaixão no juízo, não haverá graça no juízo, não haverá misericórdia, porque o juízo é exatamente o cumprimento da justiça de Deus. Por isso, quando o discípulo olha e Jesus diz: olha, vocês dizem que ainda falta 4 meses, ou seja, a necessidade que o mundo tem é apenas porque o tempo está expirando. Não pregue esse evangelho. A necessidade que o mundo tem não é porque o tempo está expirando, não é porque os sinais indicam que Jesus está prestes a voltar, não é porque os sinais que temos visto nos elementos da natureza indicam a proximidade do arrebatamento da igreja, que as pessoas precisam se voltar para Deus, que as pessoas precisam se arrepender, que as pessoas precisam buscar conhecer Jesus. Mas porque o homem é pecador. Em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Deus, ao redimir o homem em Cristo Jesus, ele livrou o homem da condenação eterna. Livrou esse homem das chamas do inferno. Porém, não o livrou da sentença que foi dada no Éden, no dia que comeres deste fruto, certamente morrerás. Não tem como salvaguardar, não tem como ser livrado de experimentar, de passar por esse sofrimento. Por isso que é impossível alguém que perde um ente querido não chorar, não sofrer, não se quebrantar, não entrar em depressão, porque Deus não criou o ser humano para a morte, mas Deus criou para a vida eterna. E essa vida eterna, ela vem por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo ao pecador que ouve esse Evangelho, crê e confessa Jesus como um Salvador, se arrepende dos seus pecados e passa a viver vida de filho de Deus, vida de herdeiro dos céus, passa a viver vida de alguém que tornou-se herdeiro de Deus, dono de uma esperança, através e por meio de Jesus Cristo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.